Revolução de Fevereiro, Revolução de Outubro, Pão, Paz e Terra. E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o William do canal William de Oliveira e hoje estaremos dando continuidade à nossa série História Mundial, um tema que marcou de maneira bem profunda o século XX e tem desdobramentos que atingem a nossa sociedade até hoje. Então vamos lá. Trata-se de Revolução Russa. Até meados do início do século XX, a Rússia vivia um governo que se aproximava bastante dos regimes absolutistas, tendo o poder exercido pelo czar Nicolau II, com um amplo apoio da nobreza, burguesia, dentre outros segmentos da sociedade. Com o agravamento das condições para a sobrevivência do povo, o então Partido Social Democrata Russo se divide em duas correntes principais. De um lado, os mencheviques entendiam que deveria haver uma revolução, mas essa conduzida, pelo menos num primeiro momento, pela burguesia. E os bolcheviques, liderados por Lenin, pregavam uma revolução socialista. Após uma significativa derrota militar russa frente ao Japão, somada a outros fatores, uma série de mobilizações de cunho mais oposicionista começam a surgir na Rússia. A tomada do encouraçado Potemkin por parte de seus tripulantes, a organização de greves, manifestações. Trata-se do evento que ficou conhecido como o Ensaio Geral, de 1905. Como forma de tentar apaziguar essa situação, Nicolau II convoca novas eleições para a Duma, uma espécie de assembleia. O agravamento da Primeira Guerra Mundial serviu como um estopim para o surgimento da Revolução. A burguesia liberal, com apoio dos socialistas, aumentou a pressão sobre o czar. A capital foi paralisada com uma greve geral nos transportes, logo no início de 1917. Após uma recusa de parte do exército russo em reprimir a população, o movimento rapidamente se alastra, até que Nicolau II decide por abdicar do poder. Na chamada Fase de Fevereiro, o poder é assumido por um governo provisório, governo esse que possuía um forte alinhamento com a burguesia liberal. Um dos principais expoentes desse governo era o então ministro da Guerra, Kerensky. Esse mesmo governo decide por manter a Rússia na Primeira Guerra Mundial, o que acaba por agravar a já precária situação da população. Os bolcheviques vinham sendo perseguidos e as manifestações duramente reprimidas. Lenin promove as suas teses de abril, onde defende o lema Pão, Paz e Terra. Em meados de julho, Kerensky vê os conflitos com os defensores do czarismo se agravarem, de modo que decide por recorrer ao apoio dos bolcheviques. Então, Lenin volta do exílio, porém decide por iniciar uma revolução, que culmina com a fuga de Kerensky e a tomada de poder pelos bolcheviques. Inicia-se, portanto, a chamada Fase de Outubro, chefiada por Lenin com amplo apoio dos sovietes. Trata-se de um conselho formado por operários, camponeses e soldados, principalmente. As fábricas foram estatizadas e entregues aos operários, a terra aos camponeses. O poder de Lenin se fundamentava em três órgãos: o Exército Vermelho, o Partido Comunista e a Polícia Política. Os contra-revolucionários, conhecidos como Exército Branco, travaram uma guerra civil contra o poder estabelecido, mas tendo sido derrotados. Diversas medidas rigorosas foram empreendidas, como a implantação do chamado comunismo de guerra nesse contexto, que resultou numa queda brutal da produção e consequente paralisação do comércio. Com o intuito de reaquecer a economia e superar a crise, foi criada a NEP. Trata-se da Nova Política Econômica, apresentando algumas medidas que se aproximavam das práticas capitalistas.
Com a morte de Lenin em 1924, inicia-se uma disputa pela sucessão do poder. De um lado, Stalin, defendendo primeiro a consolidação da revolução na Rússia, para depois expandi-la para outras partes do mundo. E do outro, Trotsky, defendendo o empreendimento de uma já internacionalização da revolução nesse contexto. Com o afastamento e perseguição de algumas lideranças trotskistas e o próprio exílio de Trotsky, Joseph Stalin passa a comandar a União Soviética. E é isso. E aí, pessoal, gostaram? Se tiverem, peço que dêem um gostei, compartilhem, enfim, apoiem esse nosso projeto. No mais, valeu!